Servus, muito bem-vindo! Nesse vídeo vamos fazer a Handsemmel, que vem lá da Áustria, traduzido seria pãozinho de mão. Isso porque é feito umas dobras com a mão para fazer o desenho desse pão. E eu vou mostrar nesse vídeo como fazer a massa, é uma massa firme, e também vou explicar a técnica para conseguir esse desenho. O meu nome é Timo e você está vendo Pão Alemão Autêntico. Vamos começar com a pré-massa, é uma esponja. E para a preparação eu esquentei água em 70 graus Celsius. Eu estou preparando massa para 18 pãezinhos, ou 2 fornadas de 9 pães. E para isso eu uso 120 gramas de água quente e a mesma quantidade, 120 gramas de farinha de trigo. Caso você prefere fazer uma fornada só, de 9 pãezinhos, fique à vontade, use somente metade de todos os ingredientes, funciona igual. Mas eu recomendo fazer essa mesma quantidade para poder praticar a modelagem, porque não é tão fácil. O último ingrediente que falta para a pré-massa é o fermento biológico fresco. Eu uso 2 gramas mais ou menos. A minha balança está mostrando um pouco mais, mas ela está variando um pouco quando é pouca quantidade. Agora só falta misturar. No começo eu faço isso com uma colher e devagar para não espalhar a farinha por toda a mesa, toda a cozinha. E depois de pouco tempo você já vai sentir que a mistura vai ficar bastante firme. E chegando a esse ponto, daí eu limpo a colher. E ponho a minha mão na massa. Essa é a forma mais efetiva para misturar. Normalmente eu tiro a mistura, coloco na mesa, fica mais fácil para trabalhar a massa. Mas quando preparei essa massa estava bem tarde já, eu não estava a fim de limpar a mesa, por isso eu fiz dentro da tigela. Funciona também, mas é um pouco mais apertadinho, então por isso normalmente eu tiro de lá, mas é a sua escolha. Quando você faz dentro da tigela, você economiza uma limpada, então tem a sua vantagem. Eu sempre aperto a massa e passo pela tigela para pegar os restos da farinha que tem ainda, para pegar tudo. E depois disso eu aperto um pouco, tipo sovando, mas não é para desenvolver glúten, é só realmente para misturar bem o fermento, né, e a água e a farinha. Eu formo mais ou menos uma bolinha, aperto um pouquinho e cubro com uma touca de banho. E em seguida eu deixo a massa fermentar. Uma pequena visão geral de todos os ingredientes. É bastante coisa, mas é nada excepcional. Eu começo com a água, que na massa principal ela é fria, da torneira. Eu uso 200 gramas. Depois eu coloco o leite. Esses são 160 gramas. O leite também está frio.
Próximo é um dos ingredientes mais importantes, o sal. Eu uso 18 gramas. Na massa principal vai mais um tanto de fermento biológico fresco, 6 gramas. E esfarelo um pouco para espalhar uniformemente. Agora só mexo um pouquinho com a mesma finalidade, ter uma mistura uniforme. Próximo ingrediente é o ingrediente principal, a nossa farinha de trigo branca. E vai 480 gramas. Também vai uma parte de farinha de centeio, 80 gramas. Chegou a hora da nossa pré-massa. Eu só estou abrindo ela um pouco para mostrar como ela está por dentro. E você consegue ver porque se chama esse tipo de pré-massa firme de esponja. Porque realmente parece uma esponja. Só estou aproveitando os restinhos da tigela. Em penúltimo lugar vai a manteiga. Eu também tento já colocar um pouco espalhado para não ter toda a manteiga em um lugar só. E por último vai um ingrediente um pouco mais exótico, é o extrato de malte. É um pouco mais difícil de achar, mas vale a pena ter em casa. Mas se você não tiver, você pode usar também ou açúcar, ou mel, ou melado. Todos esses ingredientes fazem o mesmo papel, que é dar comida para o fermento, os açúcares, né? E também ajudam na criação de aromas e ainda ajudam para dar uma cor bonita no seu pão. E aqui uso 24 gramas. Chegamos à parte mais trabalhosa da receita, que é misturar e sovar a massa. Eu começo misturando com uma colher, devagar, porque tem a pré-massa que está bastante firme, que é um pouco difícil de incorporar. Então eu faço mais devagar para não fazer a farinha solta voar. No vídeo isso parece rápido porque eu coloquei velocidade dupla. Também quando chega a ponto que fica difícil mexer com a colher, eu começo a mexer e misturar a massa com a mão. No começo a massa gruda bastantinho, mas simplesmente continuando misturar ela, apertando ela, e eu tiro daí também para a mesa, porque é mais fácil o manuseio dela. E com uma carta ou espátula de massa você consegue tirar essa parte grudenta da sua mão. E depois de trabalhar a massa um pouco, isso vai melhorar, não vai ficar desse jeito. Mas no momento ainda estamos misturando a massa. Então eu já começo com o movimento da sova, só que ainda a massa fica grudenta e ela não mexe muito, mas eu coloco para frente para esticar um pouco as fibras do glúten, né, para desenvolver glúten. E de vez em quando eu tiro a massa que gruda na mesa com a carta, com a espátula de massa, para ter o mesmo estado em toda a massa. E fazendo isso por um tempo, a massa cada vez ganha mais textura e fica mais firme, mais junta, mais misturada também.
E mais ou menos agora, depois de 8 a 10 minutos, que a massa está misturada e a gente realmente começa a sovar a massa. Isto é, desenvolver o glúten e ter uma textura cada vez mais lisa e a água cada vez mais absorvida. E sovando a massa, a minha força não vai na mesa, ela vai paralelamente com a mesa. Então é mais para esticar a massa, menos para pressionar ela. Depois de 15 a 20 minutos de sova, a massa fica mais lisa e ela não gruda mais. E dá para ver que ela já tem um formato mais firme. Agora eu só tensiono ela um pouco para obter ainda mais firmeza. Eu devolvo a massa para a tigela e a cubro com a minha touca de banho. Agora deixo crescer a massa por 1 hora ou 1 hora e meia. Isso depende da temperatura do seu ambiente. Espalho um pouco de farinha na mesa. Tiro a massa da tigela. Com cuidado para não perder os gases que se formaram. Coloco um pouco de farinha em cima da massa. Divido ela em 4 partes mais ou menos iguais. Eu polvilho mais farinha em cima da mesa e divido a massa em pedaços de 70 gramas. Para facilitar a pré-modelagem, eu tiro o excesso da farinha e coloco os pedacinhos de cima para baixo, para ter a parte farinhada para cima. E eu começo a bolear. Às vezes desliza bastante, porque cai um pouco de farinha de novo, daí você pode aplicar um pouco de água na superfície. Isso ajuda bastante. E boleando a massa dessa forma, nós damos mais tensão nela, nós obtemos uma forma definida e ao mesmo tempo conseguimos manter o gás que foi produzido durante a fermentação dentro da massa. E vale a pena dominar bem essa técnica, porque é a base de quase todos os pãezinhos, seja pãozinho de mão ou um pretzel. Agora só cubro a massa e deixo descansar por 20 a 30 minutos. Um simples teste para ver se a massa está pronta. Você pode apertar ela com o dedo e ela não deve voltar muito. Aqui no caso a massa ainda está bastante jovem, se diz, né? Então ela poderia fermentar um pouco mais. Agora a modelagem. Primeiro você pode apertar a massa um pouquinho e pode até esticá-la um pouquinho para ficar levemente oval. Coloque o polegar da mão esquerda um pouquinho em cima do centro. Pega a aba de cima com a mão direita e coloque a ponta no centro. Agora com o canto da mão direita você aperta essa aba em direção ao polegar. Dessa forma se cria uma nova aba que também se pega com a mão direita, coloca a ponta no centro e aperta com o canto da mão direita em direção ao polegar. Em total se faz isso 4 vezes, então você aperta 4 vezes com o canto da mão direita. Agora apertando a última vez, e a última aba se pega e enfia no buraco onde estava o polegar. E coloque assim a maior parte mesmo nesse buraco. E agora você pega esse outro lado
põe em cima e aperta no restinho da aba que está por fora ainda. E pronto está o nosso pãozinho. Essa modelagem não ficou ótima, mas eu usei para explicar porque o ângulo da câmera ficou melhor. Agora eu vou mostrar mais umas vezes. E é a mesma coisa, só como eu falei, o ângulo não é muito favorável nessa filmagem. Então, mais uma vez, aqui pegando a aba, apertando ela. Próxima, segunda, terceira vez. E a quarta e última. E colocando a última aba no buraquinho do polegar. Apertando. E esse ficou um pouco mais bonito. E mais uma vez. É que a melhor forma, na verdade, é pegar essa aba não com a mão direita, mas sim com o indicador da mão esquerda. Eu não consegui ainda fazer dessa forma, mas é o mais indicado. Então, como você tem agora 18 peças, você pode praticar bastante. Os pãezinhos estão colocados com o desenho para baixo num pano e cobertos. E o repouso final dos pãezinhos é mais ou menos 1 hora. No caso, eu deixei um pouco menos porque eu tinha que fazer 2 fornadas. Enquanto os meus pãezinhos estavam de repouso, chegou uma tempestade bem forte. Eu estava com medo da luz acabar, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora o último passo para quem gosta é colocar sementes. Eu só mostro aqui o primeiro. Eu simplesmente coloco lá nas sementes. Funciona, mas você vê que não está tão bem fechado assim a camada de sementes. Eu só queria mostrar para vocês verem a diferença, porque agora depois disso eu faço de um jeito um pouco diferente. Esse até ficou cheinho. Mas o que é bom é aplicar um pouco de água em cima do pãozinho e dessa forma gruda muito bem as sementes. No lado direito eu tenho gergelim e no esquerdo, onde coloquei aqui agora, isso é uma mistura de linhaça com chia. Muito boa essa mistura. E não tem muito segredo, é só colocar, virar um pouquinho para espalhar igualmente e colocar numa assadeira. Agora aplico mais uma vez água em cima dos pães e cubro a assadeira com um papel de alumínio. E levo ao forno. Eu coloquei a assadeira em cima de uma pedra de pizza. O forno estava pré-aquecido em 250 graus e agora diminui um pouco em 230, 240 graus. Depois de 15 minutos, eu tiro o papel de alumínio. Isso deixa o vapor escapar. E depois eu posso dourar. Vamos tirar os nossos pães, então. Estão. Vou colocar aqui para esfriar. Não estão perfeitos, mas já estão bastante próximos. E daí já vamos fazer o próximo round. Vamos
fazer aqui o segundo round. Já cresceram bastante. É sempre um pouco difícil quando você faz 2 fornadas de uma vez. Para finalizar o vídeo, é que eu não consegui fazer os pãezinhos perfeitamente, por isso eu vou colocar agora uma foto de como deve ficar quando está certinho. Aí vem a foto. Então, os pontos de qualidade são os seguintes. Os segmentos devem ficar todos iguais, então o desenho deve ficar bem simétrico. E todas as pontas das abas devem se encontrar no centro, que também simétrico. Mais uma coisa é, na hora de abrir no forno, é um pouco difícil porque aqui a gente não tem a farinha certa, porque é recomendado o uso de uma farinha branca de centeio, que absorve mais água. E por isso as abas que a gente dobra não gruda tanto uma à outra. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. Também se inscreva no canal, que cada 1-2 semanas vai ter uma receita, um vídeo novo. E seria muito legal se você compartilhasse com uma pessoa que você sabe que também se interessa por panificação, que gostaria de ter umas ideias diferentes. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.